Flamengo, deu ruim, hein? Fala, rapaziada, mais um vídeo pro canal pra gente falar de futebol sem mimimi, sem politicagem, sem clubismo. E vamos falar hoje desse problema que tá tendo aí da data FIFA e da convocação dos jogadores que atuam no Brasil, né? O Brasil é um dos poucos países das maiores ligas, é a única liga que não para, né, na data FIFA. Isso não é de hoje, isso não é por causa do clube A ou do clube B. O Brasil sempre viveu esse problema, enquanto todas as ligas param, as ligas nacionais param, o Campeonato Brasileiro sempre continuou, que sempre foi uma reclamação de todos os clubes, tá? Então isso aí é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu sou favorável, tá, a que os clubes, que os jogos sejam paralisados, tá bom? Eu acho que a gente não deve ter nenhum jogo nessa data, tá? Porque temos jogadores convocados, aqueles que às vezes dizem, mas não tem nenhum jogador convocado para o Brasil, apesar de agora ter, né? A gente tem o Everton Ribeiro, o Gabigol do Flamengo, tem o Everton do Palmeiras, o Guilherme Arana do Atlético, tem o Edenilson do Inter, né? Mas em outros momentos a gente não tinha nenhum jogador que atuava no Brasil pela seleção brasileira, mas tinha nas outras seleções, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, Equador e assim por diante. E então eu acho que deve ser respeitado, sim. Esse é o segundo ponto. Mas aí vem já os contrapontos, né? Algo que vem explicar um pouco. Rafael, mas por que então que não para? Por que o campeonato não para? Primeiro que a gente tem um calendário extremamente esmagado, né? A gente é o único país das grandes ligas, eu não sei, eu não desconheço de países pequenos, mas das grandes ligas somos o único país que tem campeonatos estaduais, que já esmaga o calendário em 3, 4 meses, né? Isso já é um problema, tá? Não que eu seja contra estadual, isso é tema para outro vídeo, que também é uma baita de uma polêmica. Mas os clubes, antes do campeonato, eles assinam um documento, eles assinam uma regra, eles sentam e alinham. E em momento nenhum os clubes se posicionaram de forma que falaram, na data FIFA, se convocar jogador nosso, nós vamos paralisar o campeonato. Os clubes não se manifestaram dessa forma. Na data FIFA que aconteceu no mês passado, o Flamengo pediu adiamento dos jogos dele e teve concedido, né? E por isso vai ficar um calendário mais apertado ainda, né? E nessa data FIFA eles também pretendiam adiar os jogos dos clubes que iam ter jogadores envolvidos, e para isso eles iam ter que adiar o calendário que o Campeonato Brasileiro quer se encerrar no dia 5 de dezembro e se encerrar mais à frente. Só que isso gera vários outros problemas, porque o Mundial de Clubes ele vai ser disputado no começo de 2022. E a Copa do Mundo, do Catar, ela é em novembro, né? Então, o calendário do ano que vem ele também vai ser muito espremido, né? Resposta a esse esmagamento, né, que a CBF propôs, os 19 clubes da Série A, com exceção do Flamengo, né, são 20, os 19 clubes da Série A, com carta assinada pelos seus capitães, entregaram a carta à CBF pedindo para que não se adiasse os jogos e que não se alterasse o calendário, né? Visto que ia prejudicar as férias deles e o calendário do ano que vem ia ser pior, né? Mas vamos lá, vamos analisar isso aqui direitinho e vamos voltar um pouquinho no tempo. Há 2 semanas atrás eu gravei um vídeo falando sobre o Flamengo voltar com o público sozinho, por liminar, e furar o acordo que os clubes tinham entre si de só voltar a torcida quando todos pudessem ter torcida. Então o Flamengo furou isso, né? E o Flamengo em outras decisões também tem se mostrado um clube que acha que está acima dos demais. Eu acho que dentro de campo isso é absurdamente inegável, né? Só que o futebol ele não se faz com um clube só. O Palmeiras só é grande como é o Palmeiras porque existe o Corinthians, né? O Inter só é grande como ele é grande porque existe o Grêmio. E vice-versa, e assim todas as rivalidades, todos os clubes grandes, eles crescem porque eles têm um rival à altura, né? E parece que o Flamengo esqueceu um pouco disso, né? E essa carta desses capitães, ela nada mais é do que um recado claro ao Flamengo. Ou você está conosco, ou você está contra nós.
E é melhor estar conosco, né? Porque senão você vai perder. E é puramente isso. Porque, vamos lá, vamos fazer uma análise dos 3 principais clubes que estão brigando pelo título. O Flamengo vai perder o Gabigol, que é titular, o Everton Ribeiro, que é titular, o Arrascaeta, que é titular, e o Isla, ok? 4 jogadores titulares, 3 extremamente fundamentais, uma torcida do Flamengo quer matar, que é o Isla. Mas é uma falta. Só que você tira o Gabigol, você tem o Pedro como peça de reposição. Você tira o Everton Ribeiro, você tira o Arrascaeta, você tem o Diego, você tem a possibilidade do Diego, você tem a possibilidade do Andréas Pereira, você tem a possibilidade do Vitinho, do Michael, que tem voltado a fazer bons jogos com a chegada do Renato. Você tem a possibilidade do Kennedy, que entrou ontem e é um baita de um jogador e está recuperando o ritmo. Então o Flamengo ele tem um leque de jogadores. Se o Thiago Maia voltar de lesão também, eu não sei em que pé que tá. O Flamengo tem uma quantidade de reposição absurda, né? Hoje, por exemplo, na lateral direita, talvez muitos flamenguistas prefiram o Mateuzinho ao Isla, né? E aí a gente vai para o Palmeiras. O Palmeiras ficou com a defesa dele desfigurada. Porque o Palmeiras cedeu o Everton para a seleção brasileira, o Gustavo Gomes para o Paraguai e o Piquerez também para o Uruguai, o lateral esquerdo. Então perdeu também 3 titulares fundamentais e do mesmo setor, né? O Atlético Mineiro, que hoje é o líder do campeonato e é o principal rival aí do Flamengo, ele perde o Vargas, que seria convocado pela seleção chilena, mas acabou se lesionando, então não vai jogar de nenhuma forma, mas o Vargas é um selecionável. Júnior Alonso, que é o principal zagueiro do Atlético, né? O Alan Franco e o Guilherme Arana, que é uma peça fundamental naquele time do Atlético, tanto defensiva quanto ofensivamente. Então ele perde 4 atletas e ainda tem a questão do Savarino, que está voltando de lesão, o jogador da Venezuela, que nem deve ser convocado pela seleção venezuelana por causa da questão física dele, né? Então é um jogador que não vai ser convocado, mas que também não vai estar em condições de iniciar um jogo, de ser fundamental. Mas vamos lá, são 4 jogadores também, né? Poderiam ser até 5, né? E eu te dou certeza que a reposição do Atlético não é igual à reposição que o Flamengo tem. Então, a gente analisando por esse lado, a gente tem o Inter também que não está na briga pelo título, mas o Inter perde metade do time. Quando você convoca o Edenilson hoje é metade do time do Internacional. E além dele, você perdeu o Guerreiro. O Guerreiro foi convocado, né? E foi o Palácios também convocado. Então o Inter também perdeu 3 jogadores, né? Então, assim, como eu falei no começo do vídeo, eu acho que a data FIFA ela tem que ser respeitada. Mas esse foi um recado claro dado pelos clubes. Flamengo, ou você senta na mesa com a gente para conversar, ou você vai se isolar e vai ficar sozinho, né? E com a lei nova do mandante, né, onde você pode vender os direitos de televisão de forma diferenciada, né? Porque agora quem tem direito de televisão é o mandante, então isso pode ficar mais evidenciado, né? Porque os clubes eles vão querer se unir para ter uma boa cota de televisão para poder arrecadar mais. Então eu acho que o Flamengo ele deu um tiro no pé quando ele tentou voltar com a torcida antes. Ele deu um tiro no pé no ano passado, para quem não lembra, quando ele forçou a barra de todo jeito para voltar ao Campeonato Carioca, né? Então ele vem forçando algumas situações, ele forçou a barra quando ele não quis liberar o Pedro para a CBF, para as Olimpíadas, apesar de naquele caso eu achar que o Flamengo estava correto, o Flamengo não tinha obrigação de liberar o Pedro e já tinha o Gabigol na seleção, então acho até correto, não achei errado o Flamengo não liberar o Pedro, mas você colhe aquilo que você planta, né? Se você planta inimizade, se você planta algo que eu me basto, eu posso sozinho, eu vou romper, eu vou vencer o sistema, então é isso que você vai colher. Então o recado foi dado. Eu acho absurdamente interessante a atitude dos clubes, porque mostra que os clubes eles estão unidos para que se possa haver uma isonomia no campeonato, né? E é engraçado que eu assisti a entrevista do presidente do Flamengo ontem
E durante a entrevista dele, ele fala 5 vezes a palavra isonomia. Não, que a gente prega a isonomia, porque se fala tanto de isonomia, né, que é a igualdade de condições de disputa, né, entre os clubes. Mas o Flamengo foi o primeiro a quebrar a isonomia, quando ele entrou na justiça, entrou com a STJD na liminar, para ser o único clube da competição inteira a jogar com torcida. Então, assim, a isonomia ela serve quando ela me beneficia. Quando ela beneficia os outros, aí eu não quero saber da isonomia, né? Então, assim, não. Eu acho que o Flamengo vai ter que recuar a postura, vai ter que sentar com os outros clubes e se eles conseguirem alinhar, aí sim eu acredito que o futebol brasileiro pode avançar, que pro ano que vem os clubes possam ter força para sentar na mesa com a CBF e bater o martelo e falar assim, ó, não vai ser assim, nós vamos parar na data FIFA, nós vamos ter mais autonomia e esse é o caminho para a evolução do futebol brasileiro. É isso aí, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Esse projeto está começando, vamos divulgar ele, dá aquela moral pra gente aí, pra gente continuar falando de futebol de uma maneira bacana, de uma maneira que a gente não tem rabo preso com ninguém, né? E a gente fala o que a gente pensa. Falou? Um abraço!